Recentemente estava em uma conversa com um amigo do acampamento que já participou de diversos eventos desse tipo, incluindo o acampamento de Jiu-Jitsu, que é, aliás, a origem de sua jornada. Ao longo dos anos, tenho acompanhado de perto seu crescimento e evolução, testemunhando seu empenho em cada acampamento. Durante nossa última conversa, notei que ele está enfrentando desafios significativos. Às vezes, quando observamos alguém trilhando um caminho promissor, é surpreendente ver essa trajetória se desviar, como se fosse um ônibus espacial Columbia, indo bem e, de repente, enfrentando adversidades inesperadas. Outro amigo, um ex-militar que já está fora do serviço há bastante tempo, iniciou seu próprio negócio. Embora tenha sido uma jornada árdua, com noites sem dormir e inúmeras horas de trabalho dedicadas, ele está colhendo os frutos desse esforço. No entanto, como tudo na vida, a trajetória não é linear. Agora, ele se vê diante de desafios, mas isso não o impede. Ele é um exemplo de resiliência, perseverança e determinação. Se eu tivesse que descrever sua vida atual, diria que está bem, mas acima de tudo, está em constante evolução, adaptando-se e superando obstáculos. Essa é a verdadeira essência da jornada. Não apenas alcançar o sucesso, mas continuar crescendo, ajustando-se e enfrentando cada reviravolta com coragem. Se me perguntasse onde ele está agora, eu diria que está em um ponto de transformação, pronto para superar qualquer desafio que a vida lhe apresente. É possível que você tenha ampliado seus negócios, alcançado um certo nível de sucesso, mas, de repente, enfrenta uma mudança drástica em sua vida. Sua esposa quer o divórcio. Enquanto conversamos sobre essa situação, ele menciona a possibilidade de vender o negócio que construiu para resolver a questão com ela. Essa ideia me pareceu intrigante, pois vender o negócio significaria perder a principal fonte de renda. Ele expressa suas preocupações, destacando que, ao vender, poderia acabar trabalhando em um lugar como a Home Depot, apenas para pagar a pensão alimentícia. A incerteza em relação ao futuro o preocupa, e ele se sente incapaz de encontrar uma solução. Nesse momento, compartilho com ele minha perspectiva. Apesar de reconhecer que não sou um gênio, afirmo que sei o que faria em sua situação. Surpreendentemente, minha sugestão é simples. Começaria a andar. Ao explicar meu ponto de vista, destaco que muitas vezes a clareza e as soluções se revelam durante o movimento físico. A analogia é que, ao acordar para uma nova realidade, ele pode encontrar respostas enquanto se move para frente, seja literalmente dando um passo de cada vez ou tomando decisões progressivas em sua vida. Essa abordagem, embora aparentemente simples, visa ativar um comportamento vencedor em você, incentivando-o a enfrentar desafios com coragem, ação e confiança na capacidade de encontrar soluções, mesmo quando a situação parece complexa e desafiadora. Imagine-se perdido no meio de uma densa floresta, sem qualquer noção de sua localização. As árvores ao redor são tão densas que não consegue discernir a posição do sol. Você está em um impasse, sem saber para onde seguir. Diante dessa situação, a resposta não é ficar parado, apenas observando e tentando decifrar onde está a cidade ou a civilização. Em vez disso, eu proporia uma abordagem mais proativa e vencedora. Eu escolheria uma direção e começaria a andar. Ao longo do caminho, eventualmente, encontraria um terreno inclinado, seguindo o morro abaixo até chegar a um riacho. Esse riacho, por sua vez, seria um afluente de um rio. Continuaria seguindo esse rio até alcançar uma estrada. Ao seguir a estrada, os eventos se desdobrariam, levando-me eventualmente a uma cidade onde eu poderia obter informações claras sobre a minha localização. A essência aqui é agir, tomar decisões iterativas. Ficar parado, esperando por pistas que possam não existir no meio da floresta, não é uma estratégia eficaz. É necessário começar a se movimentar, escolher uma direção e, assim, obter feedback imediato sobre o ambiente ao redor. Cada passo na jornada proporciona informações cruciais, permitindo que se monte uma imagem mais clara da situação. Assim como na floresta, na vida, esperar que as respostas cheguem até você não é eficaz. Você precisa iniciar a ação, tomar decisões e se mover em direção aos seus objetivos. Essa abordagem, baseada na tomada de decisões iterativas, é essencial para encontrar a civilização, seja na floresta ou em desafios do cotidiano. Reconheço que talvez não seja a pessoa mais inteligente do mundo, e você, com toda a sua inteligência, também não conseguirá realizar nada sem agir. A chave é dar o primeiro passo, começar a andar em direção aos seus objetivos. Lembro-me de uma experiência na Home Depot, onde disse a mim mesmo,
Se eu estivesse no seu lugar, eu conseguiria um emprego na Home Depot. Fui além, imaginando que, se fosse eu, transformaria o simples trabalho em uma oportunidade para me destacar. Ao iniciar como um simples funcionário na Home Depot, imaginei que, mesmo se meu primeiro papel fosse apenas manter um corredor limpo, eu faria isso da melhor forma possível. Após 1 semana e meia, eu teria o corredor mais organizado da Home Depot. Isso chamaria a atenção dos gestores, que me dariam mais responsabilidades. Gradualmente, com esforço e dedicação, eu assumiria mais áreas na loja. Construiria relacionamentos e, antes que percebessem, eu estaria gerenciando não apenas a loja, mas todo o distrito. E quem sabe, eventualmente, me ofereceriam o cargo de CEO da Home Depot. Eu compartilhei essa perspectiva com alguém que via trabalhar na Home Depot como uma punição. No entanto, eu via isso como uma oportunidade. O que muitos não percebem é que, nos primeiros dias da Home Depot, alguns funcionários escolheram opções de ações quando a empresa ainda não era tão grande. Muitos desses caixas e faxineiros agora são milionários. O ponto central é o modo como você enxerga as situações. Em vez de ver punições, crises ou trabalhos simples como castigos, é crucial reenquadrar e enxergar oportunidades. A Home Depot, por exemplo, não é apenas um local de trabalho, mas uma fonte de possibilidades de crescimento e sucesso. Entender essa mentalidade pode ser a chave para transformar desafios em oportunidades de vitória. Perceber oportunidades pode ter um impacto significativo no seu percurso, moldando o destino ao qual você se dirige. Jordan Peterson fala sobre mirar com precisão, e essa ideia é uma versão dessa filosofia. Quando eu chego a um desafio, visualizo o que desejo alcançar, estabelecendo metas claras e aspirando a aprimorar meu desempenho. Se o desafio parece difícil, em vez de temer, encaro com a mentalidade ofensiva que adotávamos em tempos passados. Ao dirigir um carro, se fixar o olhar em um obstáculo, há uma probabilidade maior de colidir com ele. Da mesma forma, se você acredita que uma tarefa será ruim, é provável que ela realmente se torne insatisfatória. Isso não apenas afeta o seu desempenho atual, mas também suas oportunidades futuras, limitando suas chances de promoção e responsabilidades adicionais. Essa lição é universal e se aplica em diversas situações. Lembro-me de quando integrei a equipe do SEAL Team, e mesmo que limpar banheiros não fosse a tarefa mais desejável, abracei a responsabilidade. Isso resultou em reconhecimento e novas oportunidades, mostrando que encarar desafios com uma mentalidade positiva pode levar a conquistas inesperadas. Outro exemplo vem de um amigo que, ao invés de ridicularizar suas funções, adotou uma atitude entusiástica. Ele transformou até as tarefas mais mundanas, como a limpeza de equipamentos, em uma experiência empolgante, mostrando que encarar as responsabilidades com entusiasmo pode influenciar positivamente a forma como são percebidas pelos outros. A mensagem é clara. Ao invés de antecipar o fracasso, enxergue as oportunidades presentes nos desafios. Essa abordagem não apenas melhora o desempenho imediato, mas também abre portas para um futuro mais promissor. Em última análise, é a atitude vencedora diante dos desafios que diferencia aqueles que alcançam o sucesso. Então, aqui está a minha sugestão. Se você se encontra em um lugar onde não sabe o que fazer, está incerto sobre a direção a seguir, ou se sente perdido, a resposta é começar a andar. Inicie a jornada e esteja aberto a buscar oportunidades, pois elas surgirão. Essa é a minha palavra do dia. Concordo plenamente com aqueles que argumentam que, em situações desafiadoras, alguns indivíduos encaram a ideia de recomeçar como algo esmagador. No entanto, é crucial entender que, tecnicamente, você não está começando do zero, pois carrega consigo toda a bagagem de experiência e conhecimento acumulado ao longo do tempo. Uma analogia perfeita para isso é encontrada no filme Memento, que retrata uma história intrigante. O protagonista, com uma condição de falta de memória de curto prazo, utiliza tatuagens como registros de sua experiência passada. Ele enfrenta desafios sem saber como chegou lá, mas confia em suas tatuagens como um guia. Da mesma forma, na vida, você pode olhar para suas experiências passadas como tatuagens. Embora não tenha mais acesso a alguns ativos e momentos perdidos, o conhecimento adquirido permanece como uma ferramenta poderosa. O cara do filme perde suas memórias, mas tem o conhecimento tatuado para guiá-lo para o futuro. É uma reflexão interessante sobre como lidar com recomeços, destacando que o conhecimento na sua mente é uma ferramenta poderosa, mesmo quando outros ativos podem ter se perdido.
Em última análise, a ideia é reconhecer que, embora alguns aspectos do passado possam estar fora de alcance, o conhecimento adquirido é uma ferramenta valiosa para moldar o futuro. Então, quando se sentir perdido na floresta da vida, comece a andar, esteja aberto a oportunidades e use suas tatuagens de conhecimento para orientá-lo. Isso pode ser a chave para desvendar caminhos promissores. Sim, ele está definitivamente começando à frente, sem carregar bagagem. Idade e responsabilidades como crianças são fatores importantes, mas é uma perspectiva positiva. Uma abordagem interessante é a ideia de evitar obstáculos ao dirigir. Chame isso de direção ofensiva. Não olhe diretamente para o obstáculo, mas sim para oportunidades ou um terreno dirigível. É como se não pudéssemos evitar ativamente todos os obstáculos, mas ao não fixar nosso olhar neles, abrimos espaço para encontrar oportunidades ou caminhos seguros. Buscar um terreno dirigível, mesmo em situações desafiadoras, é uma maneira positiva de abordar a vida.